Estamos no nosso quinto encontro e esse encontro é sobre criação e queda. Então, vamos lá, um tema mais complicadinho. Vai começar agora a criação. Vai começar tudo que Deus criou, tudo que a gente existe é por causa disso, tá? Então, vamos lá. O nosso encontro, no catecismo, ele divide em 4 partes. O Criador, o céu e a terra, o homem e a queda, tá bom? Então a gente vai falar dessas 4 partes separadas para ficar mais simples para vocês, né? Para ficar mais de boa de entender. Vamos lá. Aqui, uma imagem simbólica, né? Para representar, né, a criação do mundo por Deus. Quem trouxe a Bíblia aí, levanta a mão. Ó, eu esqueci de trazer, né? Fazer o quê? Eu corri, né? Correria. Não, brincadeira. Mas, enfim, abram aí em Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? Na edição Ave Maria, tá na página 49. Conseguiram? Amém ou misericórdia? Amém, vocês falam quando deu certo e misericórdia quando não conseguiram abrir, tá? Vamos lá. Eu quero que vocês leiam comigo, tá? O pessoal que tem Bíblia. Vai. Gênesis 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Sobreveio a tarde, depois da manhã, foi o primeiro dia. Palavra do Senhor. Dá um beijinho na sua Bíblia. Obrigado, Antonella. Essa passagem mostra a criação do mundo por Deus, certo? Depois, eu li só um trechinho, só o primeiro dia, né? O que vai falar a tradição pra gente? O que vai falar a Bíblia junto com a tradição? Vai falar que Deus criou o mundo em quantos dias? 6 ou 7? 7 ele descansou. Boa. Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia ele descansou, né? Porque até Deus precisa de descanso. Não, brincadeira. Deus não precisaria, mas ele quis para deixar o exemplo pra gente, né? Então, no primeiro dia, Deus criou a luz, né? Que a gente acabou de ler. Deus separou o dia, né? Separou a luz das trevas. Foi o primeiro dia. No segundo dia, ele fez o firmamento, né? Ele separou o céu da terra. Do céu da terra não, perdão. O céu das águas, né? A água de cima e as águas de baixo. No terceiro, ele fez a terra e o mar, ele separou. No quarto, ele fez as plantas. No quinto, os animais. Enfim, Deus foi criando cada aspecto da natureza em um dia, certo? É isso que a Bíblia vai nos trazer, é isso que a Bíblia vai nos falar, tá bom? Mas como é que foi isso? A gente estava lá para ver se Deus realmente criou o mundo em 7 dias, 6 dias? A gente estava? Quero interação, gente. Eu gosto de pergunta, resposta. Vamos lá. A gente estava assim ou não? Não estava lá, né? Então como é que a gente sabe que Deus criou o mundo em 6 dias? Revelação. Mas além da revelação, a gente não sabe, não é? A gente estava lá? Não. Então, o que a Bíblia, o que a gente acabou de ler, o que ela é? A Bíblia, nesse aspecto, tem muito de linguagem poética. Pode entrar. Isso. Seja bem-vindo. O que acontece? Na Bíblia, eu não sei se vocês lembram da aula sobre Bíblia? Vocês lembram da aula sobre Bíblia? Sim? Lembram que a Bíblia tem uma linguagem poética também? Ela tem os fatos, mas também tem uma linguagem poética, uma linguagem para que seja mais fácil da gente interpretar. Isso daí do mundo ser criado em 6 dias, pode ter acontecido? Pode. Deus pode realmente ter criado o mundo em 6 dias e cada dia ele criou uma coisa e no 7º ele descansou. Mas isso também pode ser uma linguagem poética. Porque imagina explicar para o pessoal da época o Big Bang. Não dava. Eles tinham que ter muito conhecimento sobre ciência, tecnologia, enfim. E eles não tinham isso. Então, Deus, ele se deixa
ser escrito na Bíblia como esse Criador em 6 dias, para ser mais fácil do povo daquela época entender. Tá? Isso pode ter acontecido, mas pode ter acontecido de outra forma. É por isso que a Bíblia está errada, que a Bíblia está mentindo? Não. Por quê? Porque ela está falando uma verdade baseada numa linguagem mais fácil de entender. Tá? Então, beleza. Vamos lá. Continuar aqui. Aqui, a gente vê a imagem de Deus segurando o mundo. Deus está suportando o mundo. E a gente vai começar falando sobre o Criador, que era aquele primeiro ponto do catecismo que a gente vai falar, certo? Então vamos lá. Toda a criação, todo mundo, todo o universo, tudo que a gente vive, nós, os animais, as plantas, as montanhas, desde o sol, tudo, é feito por obra de Deus. Tá? É obra da Trindade. Por que da Trindade? Porque na aula sobre a Santíssima Trindade, a gente viu que existe um Deus em quantas pessoas? Em quantas pessoas? 3. Um Deus em 3 pessoas. Isso significa que são 3 deuses? Não. Tá bom? Então é um Deus em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que é o que a gente faz no sinal da cruz. Tá? E geralmente a gente atribui a criação só a Deus Pai. Não é? A gente fala, Deus Pai criou. Né? Mas na verdade, todos eles criaram. Porque é um Deus só. Tanto que vai ter uma passagem na Bíblia que vai falar, né, quando Deus vai criar o homem, ele vai falar, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que a gente consegue perceber? Ele fala, eu vou fazer o homem à minha imagem e semelhança? Não, ele fala, façamos. Ou seja, desde o eterno início de todos os tempos, no princípio, Deus já era 3. 3 pessoas em um Deus. Certo? Então, toda a criação é obra da Trindade. E só Deus pode criar do nada. Deus cria livremente. Ele não foi obrigado a criar e ele não tinha material antes. Para a gente criar uma cadeira, a gente já precisa ter, sabe, um pedaço de madeira, um pedaço de ferro para a gente criar a madeira, a cadeira, não é? A gente cria alguma coisa a partir de algo já existente. Deus não. Deus não tinha nada além dele e ele criou tudo com base no nada. Isso é muito louco, isso é muito incrível, porque a gente não consegue fazer isso. Só Deus. Então Deus cria livremente do nada pelo verbo. O verbo de Deus é a palavra. Essa palavra é o próprio Jesus, tá bom? E a gente vê que tudo isso que a gente está vivendo não pode ter sido feito pelo acaso, pela sorte, foi uma chance em 1 bilhão, 1 trilhão. Não existe isso. Tem cientistas ateus que falam que Deus não existe, que tudo é fruto do acaso, que tudo é fruto da sorte. Meu Deus do céu, e aí surge um Big Bang do nada e pum. Não dá, é impossível ser isso. Porque você vai ver a ordem do mundo, a harmonia do mundo, não pode ter sido feito pelo nada. Tem que ter algum ser inteligente, Deus tem que ter feito tudo isso. Porque senão não seria tudo perfeito como a gente tem. E toda a criação foi feita para a glória de Deus. Foi feita por Ele, Ele que criou, e para Ele. Então, a finalidade, o nosso objetivo aqui na Terra é dar glória a Deus. Tá? O nosso objetivo aqui é amá-lo, é obedecê-lo, é respeitá-lo. Tá? E tanto que a criação glorifica e manifesta o poder de Deus. Deus, Ele nos cria por amor. Isso a gente precisa entender. Que Deus não precisava ter criado a gente. Deus não precisava ter criado o mundo. Deus já é feliz. A Trindade já era feliz, já era completa, mesmo sem o mundo, mesmo sem a criação. Mas Deus, por amor, Ele falou, eu sinto tanto amor que eu quero que esse amor transborde, que esse amor passa para os outros. Então, Ele cria por amor, mesmo sem precisar. E além de criar por amor, não é que Ele cria e nos deixa, não, beleza, tá, tchau, tô aqui no céu, vocês estão aí na terra, e beleza. Não, Deus, Ele manifesta o seu poder através do sustento da criação. Deus sustenta, Deus segura o mundo. É o que essa imagem aqui atrás está simbolizando. Deus está com a mão dele lá, segurando o mundo. Deus está sustentando, Deus está mantendo o mundo. Porque sem Deus, a gente ia pro saco. Se Deus não tivesse, sabe aquele só Deus na causa? Se Deus não tivesse na causa, a gente já era. Então Deus, Ele não precisava estar sustentando a gente, Ele não precisava estar mantendo a gente, mas Ele quer por amor. Isso é muito bonito. Alguma dúvida sobre a parte do Criador? Nenhuma dúvida? Qualquer dúvida? Perguntem, porque pode ser pergunta do outro.
Aquele mesmo papo, né? Vamos lá. Então agora a gente vai falar sobre o céu e sobre a terra. Quando a Bíblia fala que Deus cria o céu e a terra, tá falando que o céu é a parte espiritual e a terra é a parte material, tá? Então, aqui temos a imagem de um anjo. O anjinho do Turma da Mônica, todo mundo conhece, todo mundo já leu, já viu o filme, todo mundo sabe, né? Mas isso daí é um erro, vamos dizer, porque anjos não são assim, né? Anjos são espíritos, anjos são seres espirituais, eles não têm corpo, eles não têm asinha, auréola, não são loiros com cachos. Não é isso. Um anjo, ele é um ser espiritual. Na aula sobre a Santíssima Trindade, vocês aprenderam o que é um ser espiritual, aprenderam? Então o que é? Oi? Indivisível, sem limite físico, integrável, inseparável, imortal, atemporal. Incorruptível? Boa. Então, fazer um brainstorming aqui, tudo que fala. Ser invisível é um... Já vamos chegar lá. A pergunta foi, se é um ser espiritual, como é que o anjo Gabriel apareceu a Maria? Porque ele assumiu uma forma humana, tá? Mas enfim, o espírito, ele não... Som. O espírito, ele não consegue ser visto, nem ser tocado. O espírito, ele não consegue caber nas nossas dimensões sensoriais, né? Do tato, da visão, não consegue, tá? Por quê? Porque, além de ser invisível e tudo mais, é um ser transcendente. E ele é incorruptível, inquebrável, o espírito não morre, ou seja, ele é imortal, enfim. E quando a gente faz uma representação dessa daqui, você está assumindo que um anjo tem corpo, o que na verdade não é. O anjo que o pessoal fala que é assim, estaria mais assim. Isso também é só uma representação. Não, isso daqui é uma imagem, tá? Os anjos não são assim. Os anjos, como eu acabei de falar, são espíritos. A gente não consegue ver, não consegue representar. Mas é melhor representar assim do que do outro jeito, tá? Calma, os anjos não estão pegando fogo, tá? Respira, fica tranquilo, eles estão bem. E por que eles são assim? Vamos começar falando sobre a parte do céu, né? Deus criou o céu e a terra, e o céu significa um mundo espiritual. Vamos lá. No mundo espiritual temos espíritos, não é? Os espíritos são anjos. Os anjos são espíritos imortais e pessoais, de inteligência e vontade. Lembra que eu falei de inteligência e vontade na primeira aula? Inteligência e vontade, vocês lembram? Quem lembra? Levanta a mão. Quem não lembra, não levanta a mão. Vamos lá. Todo ser que tem inteligência e vontade, ele é pessoal. Todo ser que tem a inteligência e a vontade, eles são relacionáveis. Então, os anjos são seres pessoais. Eles são imortais, são espíritos. Eles não são iguais a nós. Mas eles têm tanto a inteligência quanto a vontade. E eles superam as criaturas mortais, as criaturas terrestres. No caso, somos nós. Então, os anjos, a vontade dos anjos, ela é violenta, ela é impetuosa. Não violenta de ser má, mas é violenta do tipo de determinada. O anjo ele tem um certo chamado, ele tem a vontade, ele faz aquilo. Assim como a inteligência. A inteligência dos anjos é superior à nossa. Então, isso é muito importante vocês guardarem, que vai ser importante depois. Os anjos, assim como nós, têm inteligência e... Nós temos inteligência e vontade, assim como os anjos. Mas a inteligência e a vontade dos anjos são maiores e mais fortes do que a nossa. Certo? Além disso, o que significa anjo, né? Anjo significa mensageiro. Então, é o mensageiro, é o servo de Deus. O anjo está lá para servir a Deus. O anjo só existe para ser mensageiro de Deus, para ser servo de Deus. Tá? Temos também os anjos da guarda. O anjo da guarda é aquele anjo que vai nos acompanhar. Quando a gente nasce, a gente tem um anjo da guarda. A gente recebe um anjo da guarda de Deus. E esse anjo da guarda vai nos proteger até o fim da vida. Tá? Sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumina. O anjo da guarda é... Todo mundo tem um anjo da guarda, tá? Isso é importante falar.
E todo mundo que sofre, que passa, sei lá, perrengue, dificuldade, problema, muitas vezes é salvo e ajudado pelo anjo da guarda, certo? Então eles podem, os anjos, ajudar a nossa salvação sendo anjos nossos na guarda, tá bom? E, para quem não acreditava em anjo, anjo é dogma, tá? Então, o que é dogma? Vocês viram o que é dogma agora, vocês sabem? É uma verdade de fé. O dogma é o que a igreja fala, ó, isso é verdade. Mas não é para aprisionar a gente, não é para prender, falar, ó, se você não acreditar nisso, você vai pro inferno. Não, não é isso que a igreja faz. A igreja dá os dogmas para que a gente possa ter um norte, para que a gente possa saber onde a gente está indo, saber onde a gente está seguindo. Então, quando a gente fala que os anjos são verdadeiros, tem um dogma sobre a existência deles, quer dizer que eles existem, certo? Tem pergunta? Só seres humanos? Instituição também não tem? Falam que tanto tem o Anjos de Portugal, tem Tá. instituições, essas coisas têm. O ser humano, ele tem os anjos da guarda, e aí, que nem o Theo disse, tem países, tem os próprios anjos, dioceses, igrejas, enfim. Mas por que abaixo de nós, tipo os animais, as plantas, não tem? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando Deus fala, ó, façamos o homem em imagem e semelhança, é só a humanidade, né? Então a gente tem, só a gente, que é criatura corporal, consegue transcender, né? Consegue ser transcendental religioso, a chegar a Deus. Então só nós temos os anjos da guarda, além de instituições, né? Mas aí é para o bem comum, mas ainda se trata de pessoas. No final das contas, é para a nossa salvação que o anjo da guarda está aí, né? Ele vai passar a mensagem de Deus para a gente, ele vai nos ajudar, né? Quando a gente reza o Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Então, a gente depende de Deus para a salvação. Os animais, vegetais, tudo mais, eles não têm a necessidade de salvação, eles não vão ter isso, eles não vão precisar da salvação como nós precisamos. Então, o anjo da guarda ele vai justamente nos ajudar, nos acompanhar nessa caminhada de salvação. Tudo bem? Por isso que a gente precisa, por isso que a gente tem. E aí as instituições, que nem o Theo estava falando, são instituições humanas, né? Um país, uma paróquia, a paróquia tem um anjo da guarda, a diocese tem um anjo da guarda, ou seja, o Papa tem um anjo da guarda mais reforçado, né? Ou seja, quando você coloca essas instituições, são instituições humanas, né? Está sempre em volta do ser humano. Então, por lógica, Jesus não tinha um anjo da guarda. Jesus tinha todos os anjos. Todos eles, né? Jesus, ele tinha a legião de... Ele é o dono do anjo da guarda. Inclusive, é uma coisa que a gente fala, pô, o meu anjo da guarda, né? E aí, quando muitas vezes as pessoas vão falar com o anjo da guarda, o meu anjo da guarda dá um nome e tudo mais, fala com o anjo da guarda, faz isso, faz aquilo. É um erro, né? Porque, na verdade, o anjo não é nosso, o anjo é de Deus, mas ele está para nos ajudar, ele está a serviço de Deus para nos ajudar. Então, esse negócio de você ter a posse de alguma coisa é para um ser que está inferior. Animais, você tem posse do seu cachorro, você tem posse da sua samambaia, você tem posse das coisas, do teu terreno, da tua casa, mas você não pode ter posse de Deus, por exemplo, que está acima de você. Por isso que Deus, na outra aula a gente falou, Deus não se deixa dar o nome. Qual é o teu nome, né? Moisés falou, eu sou. Aí deu parafuso na cabeça de Moisés, como assim? Se o pessoal lá do Egito me perguntar quem é você, que eu falo? Eu sou. Porque nome dá sentido de propriedade, né? Assim como os anjos. Os anjos estão acima de nós. Entendeu? Mas então, se os outros seres não têm o anjo da guarda, eles não precisam da salvação, então automaticamente já são salvos. Quem pode ser salvo? A gente vai ver mais pra frente e vai entender o porquê, né? São só os seres humanos. O resto da criação, além dos seres humanos, não tem e além dos anjos, mas enfim, os anjos já estão lá, não tem a possibilidade de salvação. E a gente vai entender mais pra frente. Ele tá nessa aula mesmo. Eu acho que eu posso
posso interferir aqui? Vale a pena a tua pergunta. O que acontece é o seguinte, lembra quando a gente falou de corpo, de alma do ser humano? E a alma do ser humano é uma alma diferenciada. Por que ela é diferenciada? Porque ela tem inteligência e vontade. Ela, por essas características, ela é uma alma espiritual. Ou seja, nós estamos no meio dessas duas criações. A criação visível, que é o mundo material, e a criação invisível, que é o mundo espiritual. Um cachorro, uma vaca, um rato, eles têm uma alma, só que ela não é uma alma espiritual. É uma alma material mesmo. É uma alma que vai dar a condição daquele ser vivo de se movimentar, de viver, ou de... Enfim, é uma alma limitada, mais limitada, né? Então, uma planta, ela tem uma alma que dá vida para ela, mas ela não se movimenta, ela não é animada, né? Um animal, ele tem uma alma já animada, ele consegue se movimentar, comer, farejar e tudo mais. Tem sentidos, né? E aí, o homem, além de tudo isso, ele também tem uma alma que é espiritual, né? Essa alma espiritual nos liga a esses dois mundos, o espiritual e o material. Então, quando a gente fala da alma dos cachorros, quando ele morre, o corpo vai apodrecer e a alma também ela vai desaparecer, né? A alma do ser humano, enquanto ela é eterna, ou seja, nós somos criados, mas não vamos morrer mais como alma, certo? O animal não. O animal, a alma dele desaparece. Tudo bem? A planta é a mesma coisa. Por isso que não há salvação, não precisa da salvação. Não tem a necessidade da salvação. Tá bom? Mas, às vezes eu pesquisei, né, se animal vai... Se tem um paraíso dos animais. Não, porque isso é o paraíso dos animais. E aí apareceu lá que 2 papas discordam que se João Paulo II fala que sim. E o Emílio Bento, que era do diabo, fala que não. Olha, eu nunca ouvi nenhum desses papas falarem, se pronunciarem dessa forma. Aliás, o catecismo, cadê o catecismo? Agora a caixa, eu devolvi a caixa. O catecismo, aonde que a gente está pesquisando? Esse catecismo aqui, ele foi escrito pelo Papa João Paulo II e ratificado pelo cardeal Ratzinger, que futuramente é o Bento XVI. Eu acho que você está querendo mencionar Bento XVI. E aqui ele vai falar exatamente isso. Os animais, eles têm um tipo de alma que é diferente. E quando os animais, as plantas ou qualquer outro ser vivo, exceto o ser humano, ele morre, a alma dele vai desaparecer junto com a matéria dele. Ou seja, morreu, separação de corpo e de alma, né? A gente chama, significa o quê? O corpo a terra vai comer, que nem o nosso corpo, mesma coisa, mas a alma não vai para o céu, não tem um paraíso dos cachorros, por exemplo. Ele vai ter o quê? Ele vai deixar de existir essa alma. Tá bom? Uma dúvida, não sei se vai dar certo. Se os animais têm uma alma diferente da nossa, é permitido eles reencarnar? Por exemplo, eu já vi casos de um cachorro muito morrido, e daí a pessoa pega um outro cachorro e esse mesmo cachorro tem características semelhantes ao cachorro que morreu e atende a tecnologia do nome. De certa forma, eles podem continuar na nossa vida de forma diferente. O católico, ele não acredita em reencarnação. Não é diferente, por exemplo, dos espíritas. Os espíritas, eles acreditam que o homem passa 3 gerações e vai nascer 3 vezes e quantas vezes for necessário para... Isso o católico não acredita, tá? Isso daí é um problema sério que a gente tem que purificar a nossa fé. Ou seja, nós temos uma única vida. Os animais também têm uma única vida, tá? Então, quando nós morrermos, nós não vamos reencarnar. Porque reencarnar significa que, na próxima vida eu venho melhor. E aí eu não preciso de um salvador. Se eu for melhorando, eu não preciso de um salvador. Então, para que Jesus? Entendeu? Então,
Então, isso ataca diretamente a nossa fé. Então, é importante que a gente purifique esses conceitos, porque o católico ele é como um castelinho de cartas, né, que a gente vai construir aqui. Se, não de cartas, muito pelo contrário, é muito sólido. Então, é um castelo que a gente vai montando. Tá? Se a gente tira uma dessas paredes desse castelo, pode ser que o castelo inteiro desabe. Ele não se sustenta. Então, é importante falar, olha, o católico ele não acredita em reencarnação, porque se começar a acreditar em reencarnação, significa que descarta Jesus. Por que Jesus veio, então? Se ele é Salvador, por quê? E aí eu posso cometer uns erros agora, e na vida que vem eu vou melhorar. Quer dizer, tudo começa a ruir. Né? Então, é importante a gente apurar esse nosso conceito. Reencarnação, ele não é doutrina católica. Tá bom? O negócio das paredes que você falou, então é a mesma coisa que o negócio do padre falando que Jesus não era Deus. Perdão, não ouvi. Esse negócio das paredes é a mesma coisa daquele padre que falou que Jesus não era Deus. Exato. Exato. Exato, são os fundamentos da nossa fé. Se a gente aceitar que é uma heresia entrando, por menor que seja, Jesus ele era um cara maravilhoso, tal, ele era filho de Deus, mas ele não era Deus. Gente, nossa fé, ela desaba. Se a gente aceitar isso, nossa fé desaba, porque precisamos de um Deus para a nossa salvação. Se Jesus não é Deus, então como é que está a nossa salvação? Você entendeu? Então Deus ele é perfeito nisso, porque ele vai encaixando as peças e a lógica das peças ela é muito lógica, é muito racional, depois que você vai entendendo. Tá bom? O que você tinha perguntado? Bom, vamos continuar. A gente já falou do céu, da parte espiritual. Agora vamos falar da terra, que é a parte material, a parte terrena. Vamos lá. O mundo visível, ele tem uma ordem, tem uma harmonia. Quando você olha para uma paisagem, olha, sei lá, para o pôr do sol, você vê um equilíbrio, você vê uma beleza. E essa beleza reflete Deus. Não quer dizer que Deus está lá. Deus não é a natureza. Isso, quem fala, são os panteístas. Fala que Deus está na planta, Deus é o sol, Deus é o fogo. Não, a gente não acredita nisso. Isso daí é errado. Mas a criação reflete a Deus. É como se fosse uma imagem pintada, uma pintura de Deus que ele deixou aqui na Terra. Então, a gente vê que essa criação reflete a Deus. E um paralelo muito interessante Deus criou o mundo em 6 dias, não é? E no 7º ele descansou. No 7º ele acabou a criação. O 7º dia, qual que é? É sábado, certo? Então, no sábado termina uma criação, que é a criação do mundo. Só que no domingo, o que aconteceu no domingo? Jesus ressuscitou. Então, se no sábado finalizou um ciclo, que é da criação, no domingo começa o ciclo da vida. Rei Leão, né? Começa o ciclo da ressurreição, depois da ressurreição de Jesus. Agora vai entrar a parte da hierarquia das criaturas, que foi a pergunta. Toda criatura de Deus, ela tem uma hierarquia. Então, desde as mais simples até as mais complexas, até as mais amadas por Deus. Na base de tudo, temos os minerais. Mineral é criatura, é uma coisa criada por Deus. Não tem vida, mas é criado por Deus. O mineral, uma pedra, ele está lá, no cantinho, está sozinho, está lá. Ele tá vivo? Não tem vida. Ele tem sensações, sentimento? Não. Uma pedra. Ele consegue participar da missa? Uma pedra consegue chegar ao céu? Não, uma pedra. Ela só está lá, mas ainda assim é uma criação. Só que não tem alma, não tem vida. O segundo estágio são os vegetais, são as plantas. As plantas têm vida. Por quê? Nasce, cresce, reproduz e morre, não é? Então, as plantas, elas são seres vivos. Mas elas não conseguem se mover, não conseguem sentir as coisas. Planta não tem sentimento. Planta não... Ela vive, mas é
o que a gente chama, ela tem uma alma vegetal, porque são vegetais. Então, os minerais não têm alma. Os vegetais já têm uma etapa a mais, né? Que é a alma vegetal. Acima deles estão os animais. Os animais têm uma alma vegetal, porque a alma vegetal é o que dá vida, mas além dessa alma, eles têm uma alma sensitiva, uma alma animal. Sensitiva vem de sensação. Então, o animal tem sentimento. O animal, ele abana o rabinho, ele está feliz. Ele abaixa a orelha, ele está triste. Então, ele tem sentimentos, ele consegue ter sensações. Ele enxerga, ele escuta, ele fareja, não é um animal. Então, os animais, eles têm a alma vegetal e a alma sensitiva. Acima dos animais somos nós, os homens, os humanos, a humanidade. Além de ter a alma vegetal e a animal, que nós também conseguimos sentir as coisas, conseguimos ficar feliz, triste, com raiva, a gente tem uma alma espiritual. Isso significa, né? Lembra, o espírito é o que está no céu, esse mundo invisível. O espírito nosso, ele vai nos dar essa parte, é uma parte da nossa alma que vai nos linkar com Deus. É essa parte da nossa alma que vai fazer a gente ser esse ser transcendental, que busca Deus, que tem essa inclinação, esse desejo, essa vontade de Deus. E os animais, as plantas, não têm isso. Só nós temos isso. E nós somos essa ponte, esse elo entre o mundo material, porque nós temos corpo, nós somos seres materiais, e o mundo espiritual, que são os anjos. Só para não deixar, não ter confusão aqui, a alma é única, né? Só que existem propriedades diferentes na alma, tá? Então, por exemplo, o André está falando, não entendam que a gente tem 3 almas, uma vegetal, animal e do homem. A gente tem características dessas almas, certo? Tudo bem? E depois temos os anjos, que são o mundo espiritual. Anjo tem alma? Oi? Não. Isso muita gente confunde. O anjo, ele é espírito. Porque existe uma diferença entre alma e espírito. A alma vem do latim anima. E anima significa animar. Então, você só pode animar se tem um corpo para animar, não é? Então, a alma requer um corpo. Todo ser vivo que tem um corpo, por ser vivo, ele tem alma. Porque anima o corpo. Mas os anjos não têm corpo. Então eles também não têm alma. Eles são seres espirituais. Nós, então, somos a ponte entre o mundo material, pois temos corpo, e o mundo espiritual, pois também temos uma alma espiritual. Certo? Alguma dúvida sobre céu, terra, mundo espiritual? Não, beleza. O terceiro passo, a gente vai falar sobre a humanidade, sobre o homem. Vamos lá. Deus vai estar na Bíblia. Eu só não vou ler porque não sei se vai dar tempo. Mas está na Bíblia que Deus, ele fala, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. E aí, o que ele faz? Ele pega um pouquinho de barro, ele pega argila, terra, e molda o homem. E depois disso, o que ele vai fazer para dar vida ao homem? Ele sopra. O sopro da vida, na Bíblia, simboliza o espírito, a alma, essa coisa que vai nos dar a vida. E o barro, a argila, a terra, simboliza o nosso corpo. Então, aqui é a imagem. Saindo da terra, saindo do barro, e Deus soprando, dando o sopro da vida, dando a vida para o homem. Nós, homens, somos o ponto máximo da criação. Somos a obra-prima. Ué, mas André, você acabou de falar que os anjos são acima dos homens, não falei? Falei. Tá, mas nós, mesmo abaixo dos anjos, em questão de intelecto e vontade, nós somos a obra-prima, nós somos o centro da criação, vamos dizer. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, nós somos capazes de Deus. Lembra da primeira aula? O que significa ser capaz de Deus? Ser capaz de amá-lo e conhecê-lo. O resto da criação, abaixo de nós, não tem essa capacidade, só nós. E nós temos essa dignidade, né? Aqui temos a imagem de alguns vasos, e é um exemplo que eu gosto bastante de dar. Bom, todo o vaso, ele é feito de argila, por exemplo. Pelo menos esses são feitos de argila, são feitos de barro. E
todos deveriam ser iguais, se a gente for parar para pensar. Ah, são vasos feitos de barro. Mas eles são iguais? Não, eles não são iguais. Cada um tem uma forma diferente. Um é mais alongado, um é mais baixinho, enfim. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com a nossa alma. A nossa forma vem da alma. Não a forma física. Tanto que meu irmão, na aula sobre Santíssima Trindade, explicou. O espírito não tem forma. O espírito não consegue ser encaixado numa caixa. Não pode, não dá. Mas essa forma é o que a gente está falando, é o que dá a nossa característica, tá? É uma palavra mais simples. Então temos o corpo, que seria as características visíveis. Por exemplo, se é pesado, se é leve, se é grande, se é pequeno, se é feito de argila ou não. E a forma, que é o que dá a característica pra gente. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta. Eu acho que eu já fiz a pergunta, mas enfim. Deus nos ama? Sim. Quanto Ele nos ama? Infinitamente. Por que infinitamente? Porque Ele é amor. Boa. E como é que Ele prova esse amor pra nós? Como é que Ele fala, ó, eu te amo e é essa dádiva que eu dou pra você? O livre-arbítrio. Boa. O livre-arbítrio, ou a liberdade, a nossa possibilidade de escolher o caminho bom ou o caminho mau, é o que nos dá essa prova de amor de Deus. Porque imagina se Deus chegasse seu pai chegasse para você e falasse assim, ó, meu filho, eu te amo tanto, mas tanto que eu não quero que você faça nenhuma besteira. Por isso, eu vou te trancar no quarto pro resto da tua vida, você não vai fazer nenhuma besteira. Isso é amor de verdade? Não. Você prender alguém não é você amar de verdade. Então, Deus, Ele nos ama tanto que Ele fala assim, ó, se você quiser retribuir esse amor, eu estou de braços abertos. Se você não quiser retribuir esse amor, eu também estou de braços abertos. É isso que Deus faz. Então, o nosso livre-arbítrio, que é muito importante também, guardem no final, o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, é o que nos torna amados por Deus, né? É a prova de amor que Deus nos dá. Destino existe? Oi? Destino existe? Perguntando se destino existe. Então, a gente não acredita em destino. Por quê? Porque o destino, meio que, o que é o significado de destino? Tem um ponto que vai acontecer e não importa o que você faça, isso vai acontecer. Isso não é assim, por quê? Porque a gente tem a nossa liberdade. O que acontece é, Deus sabe o nosso futuro, porque Deus sabe de tudo. Mas Ele impõe esse futuro pra gente? Não. É o que também meu irmão explicou na aula passada. Ele sabe bem a opção, a melhor opção possível. Ele só é como se Deus estivesse lendo uma história. É como se Ele lesse o final da história, mas não foi Ele que escreveu, entendeu? Tipo, a gente faz as nossas ações, no futuro Deus sabe qual que vai ser a nossa ação, mas quem escolheu foi a gente, tá? É tipo o exemplo do meteorologista. O meteorologista sabe que amanhã vai vir chuva, mas não é por isso que ele que causou a chuva. Deu pra entender? Então, destino a gente não acredita. Bom, vamos lá. Posso entrar aqui rapidinho? Existe uma heresia também que aconteceu e é importante a gente saber. Existe uma heresia que é o calvinismo. Ele vai falar exatamente o quê? Da dupla predestinação. Então, os homens que nasceram com a predestinação de serem salvos, independente do que eles façam, eles vão ser salvos. Você pode ser o maior pecador, pode matar um monte de gente, mas o destino falou que você está salvo. E aqueles que nasceram para ir para o inferno, independente do que eles façam, Você for a melhor pessoa do mundo. mesmo que você for a melhor pessoa do mundo, ela vai para o inferno. Isso daí é uma heresia, ou seja, é um erro também de doutrina. O que o católico ele acredita? Ele acredita que sim, nós somos predestinados ao céu. Deus ele nos quer no céu, Ele nos quer junto dele. E cada um de nós, todos nós, temos essa predestinação para o céu. Só que a gente vai aceitar ou não aquilo que Deus, quando Deus nos salva, Ele nos salva a todos. Mas a gente tem que assumir e aderir a essa salvação através do nosso livre-arbítrio, através da nossa mudança de vida. Se não, Jesus salvou, beleza, você aderiu? Não. É a mesma coisa que eu pegar esse livro aqui, eu roubei você, né? Então eu vou te devolver. Eu devolvo, mas ela não estica a mão. O que vai acontecer com o livro se eu estiver devolvendo e ela não esticar a mão? Vai cair. Certo? A mesma coisa. Deus ele está entregando a salvação para a gente. Troca o livro agora por salvação.
Se você não esticar a mão e tentar pegar essa salvação, a salvação vai cair também. Ok? Então por isso que o nosso livre-arbítrio ele vai fazer com que a gente corra atrás também do prejuízo. Faz sentido? Sorte também não existe. O que Tipo, você entende por sorte? Vamos lá. se você ganha na loteria, tá, existe isso aí. Agora, eu vou pegar um trevo de 4 folhas pra me dar sorte. Isso não. Isso não. Né? Uma coisa que existe que é importante a gente saber. Dentro do plano de Deus existe a divina providência. Ou seja, na história a gente sabe qual vai ser o final. Tudo corre conforme a divina providência. Ou seja, vamos terminar conforme Deus quer. Só que no meio do caminho, eu posso aderir à divina providência ou não. Por exemplo, Deus tinha um plano para Adão e Eva. E Adão e Eva pecaram. Então eles tiraram um pouco da rota da divina providência. Essa divina providência, o que vai acontecer? Deus vai voltar a fazer o caminho. Se a gente participar dele ou não, isso são os 500, vai depender do nosso livre-arbítrio. Mas tudo corre para a divina providência. Você tenta, mas se você continua tentando, você vai realizar. Exatamente. Pode fazer com que a divina providência, no curto espaço de tempo, não seja atingida. Mas no longo prazo, no final, vai acontecer. Tá bom? Bom. Todo mundo tá acompanhando até aqui? Vocês estão com sono? Estão acordados? Estão acordados? Boa. Vamos lá. Deus, quando ele criou Adão do barro e soprou sobre Adão, depois de um tempo ele falou assim, ó, Adão, você vai ter o domínio de todas as criaturas. E beleza. Adão foi lá, deu nome pro leão, pro macaco, pro peixe, pro pássaro, deu nome pra tudo. Ele era o rei de todo, o rei da selva, o rei da criação. Só que mesmo assim ele estava se sentindo incompleto. Então Deus fez Eva, a primeira mulher, essa daqui, né, para ser o par de Adão. E aí ele cria o homem e a mulher. O homem e a mulher, eles são seres complementares. Tá? Então o homem, ele se complementa com a mulher se complementa com o homem. Isso não significa que sozinhos eles sejam incompletos. Isso é louco de pensar. Se você está sozinho, você não é menos do que alguém que é casado. Você tem igual dignidade. Mesmo assim, você se completa com uma mulher. Mas sem uma mulher você também não é completo. Você não é incompleto. É estranho, é difícil, mas é isso. E outra coisa, tanto o homem quanto a mulher têm igual dignidade. Então Deus, ele faz Eva da costela de Adão. Né? Ele pega uma costela de Adão e cria Eva a partir do lado de Adão. Ele não pega nem da cabeça de Adão, porque senão a mulher seria superior, e nem do pé de Adão, senão a mulher seria inferior. Ele pega do lado. A costela está no meio do nosso corpo. Então, homem e mulher têm igual dignidade. Vamos continuar. O homem e a mulher, eles estavam no paraíso. E com essa amizade com Deus, o paraíso na terra, tá? Chama Jardim do Éden. Enfim, era um lugar paradisíaco, mas aqui na terra. Eles tinham essa amizade com Deus, eles tinham uma justiça, né? E eles participavam da natureza divina. Além disso, eles tinham alguns dons que não precisa decorar, mas, enfim, é bom que vocês saibam. Alguns dons. Imortalidade. Então, o homem e a mulher antes não morriam, antes do pecado original. Impassibilidade, não sentiam dor, não tinha sofrimento, não tinha doença, não tinha nada disso. Integridade, que é basicamente o dom de você integrar, né, por esse nome, a sua vontade com o seu intelecto, é você ter uma vontade firme baseado na sua inteligência firme. O domínio sobre a criação, que é o que eu falei, né, de dar nome para tudo, de ser a obra-prima, de ser o centro, né, da criação, e uma sabedoria infusa. Ou seja, a gente era tipo Albert Einstein da vida, a gente era muito inteligente e tudo mais. Isso era o homem junto com Deus no paraíso. Mas, infelizmente, teve a queda. Teve um tropeço antes, né? Teve uma coisa que impediu esses dons preternaturais que a gente chama.
Adão e Eva, quando caíram, eles perderam a sabedoria infusa? A sabedoria infusa é você ter o domínio sobre a sua inteligência, basicamente. É você ter uma inteligência acima do normal. Então, se a gente tivesse a sabedoria infusa, a gente seria mais inteligente do que é. Entendeu? Adão e Eva perdem todos os dons preternaturais com a queda. Ele vai explicar adiante. Todos nós perdemos também. Por herança, tá? Mas antes da queda de Adão e Eva, teve a queda dos anjos. Para quem não sabe, existe demônio. Tá? Demônio é uma realidade que existe. E o demônio, ele é um anjo do mal. Ele é um anjo que se rebelou. Ele é um anjo que não quis servir a Deus, que não quis fazer a vontade de Deus. Para a gente entender um pouco mais, Deus, no começo de tudo, ele falou assim, ó, eu vou criar o homem, a minha imagem e semelhança, e eu vou mandar o meu filho Jesus para a Terra. E ele vai se tornar um ser humano, né? E aí, chegou lá... Oi? E vocês vão ter que adorar Jesus, porque ele é Deus e é um ser humano. E aí chegou lá o demônio, que antes não era demônio, que antes era o Lúcifer, chegou e falou assim, eu não vou adorar um ser inferior a mim, eu não vou adorar um ser humano, porque ele é um anjo, eu não vou adorar um ser humano. E por isso ele se rebelou contra Deus. Mas inicialmente todos os anjos são criados bons, eles têm essa possibilidade de seguir a Deus. Mas assim como nós, eles têm a possibilidade de não seguir. Só que a diferença é que nós temos a vida. A nossa vida se resume na escolha. A gente só está vivo para ter a escolha. Escolha de seguir Deus ou não seguir Deus. A gente pode ter várias quedas e reerguidas. A gente pode pecar, mas pode ser santo. Mas pode pecar de novo e pode ser santo. A nossa vida é cheia de altos e baixos. O anjo não. Lembra que eu falei que ele tem uma vontade determinada e uma sabedoria também determinada? Ou seja, quando o anjo fala uma coisa, ele vai até o final com aquilo. Então, quando o Lúcifer, ele falou, eu não vou seguir Deus, ele virou demônio e ele não tem mais arrependimento, ele não consegue mais ir para o céu, os demônios não conseguem mais se arrepender. Por quê? Por quê? Porque ele não quer, não é que Deus é mau, Deus não quer a salvação dos demônios, não, é porque ele não quer. Se ele falou, eu não vou seguir Deus, ele vai com essa determinação até o final, tá? Então, ele é o pai da mentira. O demônio é o pai da mentira. Ele tem inveja de Deus. Ele rejeita Deus. Só que a gente tem que lembrar que os demônios são anjos do mal, certo? Ou seja, eles são criaturas. Então, eles não têm poder infinito. Num 1x1 demônio versus Deus, é óbvio que Deus ganha. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. E o demônio, ele é uma criatura. Então, no final dos tempos, quem vai ganhar é Deus. Agora eu vou falar... Purgatório na nossa fé não existe, né? Existe. Mas a pergunta foi se purgatório existe. Existe, mas vai ter uma aula sobre isso e depois a gente vai falar, tá bom? Bom, agora temos a queda de Adão e Eva. Vamos lá. Deus chegou para Adão e Eva e falou assim, vocês podem fazer tudo, menos comer do fruto da árvore proibida. Esse fruto era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva antes eram como crianças. Eles eram inocentes. E se eles comessem esse fruto, eles iam ter a consciência do que era bom e do que era mal. E aí, beleza, eles falaram, beleza Deus, eu não vou comer do fruto proibido. Chegaram lá, veio o demônio na forma de serpente, e veio e falou, come esse fruto proibido. E a Eva fez o quê? Comeu o fruto proibido. Aí Eva chegou para Adão e falou, Adão, come esse fruto proibido. Aí Adão fez o quê? Comeu o fruto proibido. Legal, viu? A única coisa que não era pra fazer. A única coisa, eles tinham total liberdade de fazer tudo. Menos aquilo eles fizeram. E aí acabaram pecando. E é o que a gente chama de pecado original. O pecado original, ele é o que origina todos os outros. É o que nos dá essa mancha, tá? Então, o pecado é um abuso de liberdade. Lembra que eu falei do livre-arbítrio, da liberdade? Que a gente pode escolher o bem ou o mal? Se a gente escolher o mal, isso é pecado, tá? E eles... Qual foi o pecado deles? Foi comer o fruto? Propriamente? Foi obedecer o diabo, ou desobedecer a Deus. Então, o pecado original é da desobediência, tá? Eles menosprezam Deus, eles tentam ser Deus sem ser Deus, né? Porque o diabo fala assim, se vocês comerem esse fruto, vocês vão ser como deuses.
Mas se você quer ser Deus sem ele, sem Deus, não existe, né? Enfim, continuando. Depois do pecado original, teve algumas consequências. Primeira consequência, a desordem, as doenças, as mortes, o sofrimento e tudo mais. E o sofrimento do trabalho, né, o suor do trabalho, então essa dor que você vai fazer para conquistar o pão, para conquistar alimento, para conquistar dinheiro, essa luta, e as dores de parto. Então, toda essa questão de menstruação e tudo mais, é consequência do pecado original. Outra consequência é a concupiscência, que concupiscência é basicamente uma tendência ao pecado, uma inclinação para o pecado. Tá? Essa concupiscência, ela pode ser uma concupiscência do prazer, que é a desordem dos seus prazeres, do ter, que é a desordem das suas posses, você ser avarento, você ser ganancioso, ou do ser, que é você ser soberbo, orgulhoso. Tá? E a perda dos dons preternaturais, que é a imortalidade, impassibilidade, enfim, todos aqueles dons que eu já tinha falado. A natureza humana é afetada. E esse pecado original é passado hereditariamente. Isso significa que todos nós nascemos com pecado original. Ah, mas André, não é justo, porque quem pecou foi Adão e Eva, não tinha nada a ver com isso. Eu pensava assim também. Mas se você for ver, se os seus pais ganham na loteria e eles acabam morrendo com esse dinheiro vai para você de herança, não é? Se os seus pais morrem com uma dívida, essa dívida vai para você. Então, se Adão e Eva tivessem acolhido essa graça ia ser passada para nós. Mas como eles rejeitaram essa graça, eles estão com essa dívida com Deus, esse pecado, nós também nascemos com pecado. Porque é justo passar de pai para filho. Né? Mas mesmo assim, mesmo nós nascendo pecadores com o pecado original, a nossa natureza humana não é totalmente corrompida. Isso tem muita gente, muitos protestantes, né, na maioria, evangélicos, que falam que a natureza humana é totalmente corrompida, que o ser humano não pode fazer nada de bom. Mas nós podemos fazer coisas boas. Nós não somos totalmente corrompidos. Nós somos corrompidos, mas não totalmente, tá? A gente tem uma escolha, fazer o certo ou fazer o errado. Jesus salvou a gente do pecado. Quando ele morre na cruz, ele leva todos os pecados. Ele salva nós. Ele nos salva. E mesmo com o pecado original, Deus não nos abandona. Mesmo Adão e Eva não querendo Deus, desobedecendo a Deus, Deus não nos abandona. Ele tem um plano de salvação, que é justamente mandar o seu Filho Jesus para salvar nossos pecados. Mas enfim, vai ter uma aula sobre isso depois, vocês não precisam se preocupar agora. Agora, eu queria fazer um paralelo. Eu quero que vocês me falem qual que foi a virgem visitada pelo anjo. Maria. Vai, uma só voz. Maria. Maria? Vocês têm certeza? Porque Eva também era virgem e foi visitada pelo anjo, o demônio. E assim como essa virgem, que foi visitada pelo demônio, pelo anjo, trouxe o pecado para o mundo, a outra virgem, Maria, que também foi visitada pelo anjo, trouxe a salvação para o mundo, que é Jesus. Tanto que Maria é chamada de nova Eva. Ela é a Eva que traz a redenção, que traz no seu ventre, traz Jesus para nos salvar. E assim como Adão estendeu a sua mão, estendeu o seu braço para a madeira da árvore, para o tronco da árvore, do fruto proibido, Jesus estendeu o seu braço na madeira da cruz. Então Jesus é chamado de novo Adão. Assim como Adão, por estender o braço para a madeira, trouxe o pecado, Jesus, ao estender o braço para o madeiro, trouxe a salvação. E é em Jesus, o novo Adão, que nós temos a salvação. Bom, só para finalizar, por que existe o mal? Por que existe tantos problemas sociais, tanta desordem, tanta doença, tanta guerra, tanta desgraça no mundo? Bom, a gente tem dois tipos de mal. Temos o mal natural, que é tsunami, terremoto, erupção vulcânica, e temos o mal moral, tá? O mal natural, ele não é culpa de Deus. Por quê?
Porque com a desordem da natureza, o pecado original, deu no que deu. Então, tem chuva, tem tempestade, tem terremoto. Não é bem um mal, né? É, É uma ação. é uma ação da natureza que acaba, né, prejudicando a gente, mas realmente não é um mal propriamente dito. E temos o mal moral, que é o mal assassinato, roubo, homicídio, enfim, tudo mais. E isso também não é culpa de Deus. Por quê? Porque somos nós que escolhemos fazer isso. Tem gente que, tem tanta fome no mundo, tem tanta desgraça no mundo, a culpa é de Deus, Deus não está nem aí. Não é isso. Tem tudo isso no mundo por nossa culpa. Por quê? Porque o mal, ele é fruto do nosso livre-arbítrio, fruto da nossa liberdade. Então, se a gente escolhe fazer o mal, não é culpa de Deus, é culpa nossa, porque a gente escolheu. Se a gente escolhe fazer o bem, é uma coisa. Mas se a gente escolhe fazer o mal, a culpa não é de Deus. Tá? E além disso, Deus ele consegue se aproveitar desse mal para tirar um bem maior. O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que Deus, de toda a desgraça que acontece, doença, fome, peste, enfim, ele consegue tirar uma lição, ele consegue transformar aquilo para o bem. Então, vamos pegar um exemplo. Imagina que eu sou ateu e eu tenho uma doença muito grave e eu fico internado quase morrendo. Isso é um mal, certo? Ninguém quer isso. Isso é horrível acontecer. Mas Deus pode se aproveitar dessa situação de mal, de doença, para que eu me arrependa, para que eu me converta, para que no fim da vida, eu lá, sofrendo, eu esteja, nossa, eu caio a ficha, né? Falo, por que eu não acreditei em Deus antes? Por que né? Deus tem vários métodos. Pode ser para um amigo que vem falar comigo, me converte, pode ser uma revelação divina. Deus tem o jeito dele, mas tudo que acontece de mal, Deus tira um bem maior do que o mal. Então, o mal está aqui, é um grande mal, mas Deus, ele tira uma graça, um bem maior do que aquele mal. Isso significa que Deus cria um mal? Não. Deus, ele permite aquele mal, ele deixa que aquele mal aconteça para que ele possa agir, para que ele possa tirar uma lição.